Então hoje a gente vai continuar destrinchando as características de um investimento de renda fixa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de taxa que tem na renda fixa. Oi, meu nome é Ruth e seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimentos. Então vamos lá, na renda fixa existem 3 tipos de taxa: pré-fixado, pós-fixado e híbridas. Então, começando pela taxa pré-fixada, que eu acho que é a mais fácil de entender. Uma taxa pré-fixada vai aparecer desse jeito na corretora que você estiver investindo. Vai aparecer normalmente um número, 12, 9, 15% ao ano. Então, esse AA que tem do lado é ao ano. E isso significa que quando você investe o dinheiro nesse tipo de investimento, você já sabe que não importa o que aconteça com a economia, ele vai render aquela porcentagem. Então, é o tipo de investimento que você sabe exatamente o quanto você vai ganhar no final. Por isso que ela é pré-fixada. É como se fosse um acordo já pré-estabelecido. Então, você já sabe antes o que significa o pré. É antes, certo? Então, você já sabe antes de você investir o quanto você vai ganhar no final. E qual que é a vantagem de você ter um investimento que a taxa é pré-fixada? Que você sabe exatamente o quanto você vai ganhar no final do seu investimento. Agora, uma desvantagem é que se você pegou um pré-fixado aí, por exemplo, de 9% ao ano, na época a taxa Selic estava 9%, um exemplo, e a taxa Selic subiu para 12%, seu dinheiro fica preso lá em 9% e agora existem outros investimentos que estão pagando mais. Ao mesmo tempo, se a taxa Selic descer, né? Então, se ela começar a pagar 7% ao ano, por exemplo, e o seu tá 9%, você continua ganhando mais do que a taxa Selic. Então, você corre esse risco, que na pós-fixada já é um pouco diferente. Muito fácil até agora, né? Então, vamos para o segundo tipo de taxa, que é a pós-fixada. Então, ela é o contrário da pré-fixada. Então, o que é pós? É uma coisa que você descobre depois, certo? Então, uma taxa pós-fixada é a que você só vai saber o quanto você vai ganhar mesmo no dia que você for resgatar o seu investimento. Mas não é assim também, né? Nos investimentos, existem os indexadores, que no caso, os principais são o CDI, o IPCA e a taxa Selic. A gente já falou sobre cada um desses indexadores nessa série, então se você não sabe, depois você volta e dá uma olhadinha. Mas investimentos tipo, rende 100% do CDI. Esse investimento, ele é pós-fixado. Por quê? Você sabe que você vai ganhar 100% do CDI. Mas você sabe quanto vai ser o CDI nos próximos anos? Não. Então, você só vai descobrir certinho quanto você vai ganhar no final do período. Ah, mas por que alguém escolheria essa taxa pós-fixada no lugar de uma taxa pré-fixada? Porque depende muito do tempo econômico, e mais pra frente a gente vai falar disso. Só que assim, pelo menos na taxa pós-fixada, você sabe que você vai ganhar aquele valor independente de quanto esteja o indexador. Então, se o CDI tiver 10%, você vai ganhar 10%. Se o CDI tiver 2%, naquela época você vai ganhar 2%. E se ele for mudando, o seu investimento vai mudando junto. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que no primeiro ano do seu investimento, em 100% do CDI, o CDI estava 2%. Então, durante um ano, ele rendeu 2%. Chegou no segundo ano, o CDI subiu para 10%. Então, seu investimento daquele segundo ano vai render 10%. Aí depois mudou, foi para 5%. Vai começar a render 5%. Essa é a taxa pós-fixada. Ele vai seguir o indexador. Na sua grande maioria, em renda fixa, vai ser o CDI, IPCA e a taxa Selic. Então, uma das vantagens do investimento pós-fixado, se a gente está numa época que a Selic está em baixa, por exemplo, logo o CDI também vai estar em baixa. Se você pegar um pós-fixado nessa época, quando a taxa Selic subir, o seu investimento vai acompanhar. Então, você não vai correr o risco de perder dinheiro. A desvantagem é que você não sabe exatamente o quanto você vai ganhar. E o terceiro tipo de taxa que existe no mundo da renda fixa são as taxas híbridas. E nada mais é do que uma misturinha entre a taxa pré-fixada e a taxa pós-fixada. Então, ele vai aparecer assim. Isso significa que essa parte que tá, por exemplo, eu não tenho... eu tô gravando sem ver os investimentos. Então, por exemplo, esse investimento aqui, ele tá IPCA mais 7,74% ao ano. Essa parte IPCA é a parte pós-fixada. Então, você só sabe que você vai receber
o que o IPCA render. A gente sabe quanto o IPCA pode render nos próximos anos? Não, não exatamente. Então, é uma taxa pós-fixada. Só que você também vai receber 7,74% ao ano, que é a parte pré-fixada. Então, não importa o que acontecer, pelo menos 7,74% ao ano você vai ganhar. Então, vamos supor que em um ano o IPCA foi 4%. Então, nesse exemplo, você ganharia 4% mais 7,74%. Logo, seu rendimento seria algo próximo dos 11,74% ao ano. Se no outro ano o IPCA for para 2%, então você ganharia 9,74% naquele ano. E assim vai. Então, essa é a taxa híbrida. Tem uma parte que vai acompanhar o IPCA ou o indexador que seja, normalmente é o IPCA, e a outra parte é fixa. Então, qual que é a vantagem desse tipo de investimento? Como a parte pré-fixada normalmente é o IPCA, e o IPCA é o nosso índice de inflação, igual a gente já falou nessa série, então a gente sabe que o nosso dinheiro sempre vai estar protegido da inflação. A gente sempre vai estar ganhando a inflação mais uma taxa determinada. Uma desvantagem é que se você comprar esse investimento em uma época que a inflação está baixa, esse investimento pode render menos do que investimentos pós-fixados ou investimentos pré-fixados. Então, por isso que é importante você entender o momento econômico. Uma coisa que você precisa entender também é a diferença entre o que é ganho real e o que é ganho nominal. A gente chama de ganho nominal o dinheiro total que você ganhou com aquele investimento. Então, se você tinha R$1.000 e investiu a 10% ao ano e no final do ano você tinha R$1.100, esses R$100 que você ganhou é a taxa nominal. Isso significa que é o total que você ganhou, mas ele não considera a inflação. O ganho real é assim: você investiu R$1.000, no final do ano você tinha R$1.100, só que a inflação nesse período foi de 4% ao ano. Então, desses R$100 que você tem, 40 foi comido pela inflação. A gente já tem vídeo aqui falando sobre a inflação. Então, se você comprava uma calça, por exemplo, a R$100 no começo do ano, no final do ano, a sua calça tá a 140. Então, você ganhou mesmo, de verdade, R$60, porque seria 100, na sua conta vai ter 100, esse é o nominal. 40 foi a inflação. Então, pra gente saber o real, a gente tem que pegar tudo que a gente ganhou e tirar a inflação do período. Por que é importante você saber a diferença entre ganho real e ganho nominal? Porque no longo prazo é muito importante que os seus investimentos ganhem da inflação. E é por isso que a taxa híbrida dependendo da época, é bem interessante. Porque você sabe que você, pelo menos para a inflação, não vai perder. Mas você precisa acompanhar os seus investimentos todos os anos para ver quanto que você realmente ganhou de verdade. E se for preciso ajustar os investimentos, ou talvez colocar mais dinheiro por mês, você conseguir fazer esse ajuste. Principalmente quando a gente está falando em investimentos tipo aposentadoria, que às vezes vai demorar 20, 30, 40 anos para a gente realmente começar a usar aquele dinheiro. Então, é importante você saber disso. E como escolher a melhor taxa para o seu investimento? Pré-fixada é legal quando a taxa de inflação está controlada, ou se você precisa saber exatamente o quanto você vai ganhar no final do período, né? Então, às vezes, uma meta um pouco mais curta. E também quando a taxa Selic está muito alta. Se a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa vão pagar mais pelas taxas pré-fixadas. Então, por exemplo, se a Selic está de 12% para cima, você consegue investimentos muito bons. Inclusive, agora na data que eu tô gravando, a Selic tá em 12,25% ao ano. Mas eu consigo pré-fixados no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país, de mais de 15% ao ano. Então, são taxas muito, muito boas. Porque se a Selic cair, você vai continuar ganhando 15% ao ano. Então, se a taxa Selic está alta, é interessante você pegar pré-fixado. Pós-fixada é interessante para quando você está num momento ali de incerteza na economia. Então, tanto para cima quanto para baixo, é legal você pegar a pós-fixada. Mas qual é o momento que eu também te indico a pegar um pós-fixado? Quando a taxa Selic está baixa. Então, no caso, em 2020, se eu não me engano, a nossa taxa Selic estava ali entre 2% e 3%. E nessa época, os pré-fixados iam estar pagando 2%, 3% ao ano. É muito pouco mesmo.
ainda mais para o histórico do Brasil. Nos últimos 10 anos, a média da Selic era de 9% ao ano. Então, em momentos que a Selic está muito baixa, é interessante pegar pós-fixado, porque aí no começo você vai ganhar pouco, porque a taxa Selic está baixa, mas quando ela subir, você vai ganhar muito sem precisar se preocupar. Então, quando a nossa taxa Selic começou a subir de 2% e chegou a 13%, quase 14%, quem tinha um pós-fixado se deu bem, porque foi subindo junto. Então, essa é a importância de você saber o momento de entrar em cada taxa. E as taxas híbridas? São interessantes para investimentos de longo prazo, igual eu falei. Se você não quer estudar muito e você quer garantir que seu investimento vai render mais que a inflação, taxas híbridas são interessantes. Mas também são bem interessantes quando a taxa Selic está alta, porque normalmente a parte pré-fixada da taxa híbrida vai pagar bem, e pagar bem aqui é acima de 6% já está pagando bem, e o IPCA provavelmente também vai estar pagando bem, porque se a taxa Selic está alta, a inflação está alta, então você vai conseguir ganhar dos dois lados. Momentos de crise, então momentos em que a inflação está alta, momentos em que a taxa Selic está alta, quase todos os investimentos são uma boa escolha, porque momentos de crise são a melhor época para você investir. Normalmente são épocas que as pessoas não têm dinheiro para investir. E quem tem se dá muito bem, ganha muito. Então, sobre taxas e ganho nominal, ganho real, foi basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí qualquer coisa eu faço um shorts respondendo, ou faço um outro vídeo para complementar esse daqui. Agora, se você não viu os vídeos dessa série sobre investimento e você quer começar a investir esse ano, eu vou deixar a playlist para você dar uma revisada nos conteúdos e já se inscreve no canal que vão continuar saindo vídeos dessa série. E eu te vejo no próximo vídeo.